que teve nesse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, nessa semana tivemos uma baita rodada aí de Champions League mostrando que esse novo formato realmente veio para ser melhor do que o antigo. Não estavam errados ao dizer pra gente que a gente teria uma Champions League muito mais divertida. Isso porque a gente teve vários jogaços já nessa rodada, a gente tá tendo muito mais partidas grandes aí entre os grandes clubes. A gente toda rodada vem tendo grandes jogos, não fica aquela coisa chata de... Às vezes tem uma rodada aí que a gente sempre vê os favoritos enfrentando times mais fracos, tanto que nessa rodada mesmo a gente já teve aí vários embates entre times grandes, inclusive dois grandes embates aí entre Espanha e Alemanha. Então essa nova Champions League chega aí pra tá mostrando que ela vem com força total e por isso eu vim trazer esse vídeo aqui analisando toda essa rodada, porque a gente teve muita coisa boa nessa rodada de Champions League. Tivemos aí hat-trick do Vini Júnior, tivemos hat-trick do Rafinha, tivemos grandes jogos aí entre Barcelona e Bayern de Munique, Real Madrid e Borussia Dortmund, tivemos o Haaland batendo recordes aí de grandes jogadores como Neymar e Drogba na Champions League. Então tem muita coisa pra gente estar comentando, então eu vim aqui trazer nesse vídeo um baita resumão dessa rodada de Champions League, analisando todos os jogos aqui, analisando a tabela, times aí que eu acho que eram favoritos e estão se complicando bem aí, times que não tinha nada, não tinham nenhum favoritismo e estão conseguindo ficar bem ali no topo da tabela, estão conseguindo encaminhar muito bem a sua classificação. Temos times que não estavam bem, mas conseguiram reagir nessa rodada, mostrando que eles vão ter força para buscar uma classificação. E claro, temos favoritos cravando aí o seu favoritismo, brigando lá no topo da tabela, ganhando de todo mundo, e por isso eu vim trazer aqui esse resumão da rodada. E quero mencionar aí alguns jogos, falar de alguns clubes que eu acho que estão devendo bastante. Quero principalmente falar de algo que eu sei que é polêmico, já mencionei aqui no canal, mas eu vou falar novamente sobre o Bayern de Munique e por que eu acho que o Bayern de Munique pode estar se complicando bastante aí nessa edição de Champions League. E tudo isso eu te explico hoje aqui nesse vídeo, mas antes, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente e se acomode aí na sua cadeira porque tá começando um resumão da Champions aqui no Delador FC. Para começar, vamos falar do meu Milan, que conseguiu aí finalmente a sua primeira vitória na Champions League aí. Foi um 3-1 no Clube Brugge. O clube ainda tá fora da zona de classificação, é o primeiro time fora da zona de classificação até para os playoffs, mas tá ali colado, tá praticamente a mesma pontuação, só tá atrás por conta de saldo de gols. E mostrou aí que parece que vai começar a dar uma reagida. Pega o Real Madrid na próxima rodada, então eu acho que vai complicar um pouquinho. Fudeu de vez! Mas depois tem 4 rodadas seguidas aí, as últimas 4 pegando times mais tranquilos, vamos assim dizer, em um momento mais afunilado do campeonato, onde vai ter que ganhar. E nesses 4 jogos eu acredito que a gente vai ver um Milan aí jogando um pouco mais pra cima, jogando mais forte e conseguindo vencer seus 4 jogos. Então eu acredito que essa vitória mostra que pelo menos nos jogos onde tem que vencer, o Milan vai chegar para vencer e dá para buscar essa classificação. Um jogo muito bom aí, mas que eu acho que vale a pena mencionar mais por conta do golaço que o Pulisic marcou. Um golaço olímpico aí, que fica de curiosidade para vocês. Desde 1974-75 que o Milan não marcava um gol olímpico em nenhuma competição. Ou seja, aí mais de 46 anos depois, Pulisic finalmente foi lá e marcou um gol olímpico que o Milan não marcava há muito tempo. Eu acho que o único problema desse jogo que dá pra gente estar mencionando aqui é o Rafael Leão, que foi bem abaixo do que a gente se espera, tá fazendo uma temporada bem abaixo do que se espera. Nem parece que é o mesmo cara que na janela de transferências aí tinha times oferecendo 150 milhões pra ele. Tanto que, na minha opinião, o Milan melhorou muito depois que o Rafael Leão saiu, tava errando muita jogada aí. Tava com um individualismo muito alto, vamos assim dizer. Ele tava em vários momentos tentando jogadas individuais quando tinha um companheiro melhor posicionado e estragando muitos ataques. E foi só ele sair que 40 segundos depois o Okafor, que entrou no lugar dele, deu uma assistência pro segundo gol do Milan. Depois o Chukwueze ainda foi lá, deu assistência para outro gol do Milan aí, do Reinders, que fez 2 gols. E nisso o Milan conseguiu aí vencer. E assim, eu não sei dizer o que aconteceu com o Rafael Leão para ele ter tido uma decaída tão brusca aí de temporada passada para cá. Mas vale essa observação do quanto o Rafael Leão caiu e hoje o Milan depende muito menos dele, depende muito mais do Pulisic aí na temporada, que simplesmente está carregando aí o Milan na Champions League, está sendo o grande homem do Milan. E eu acredito que uma classificação do Milan vai passar muito pelos pés do Pulisic. E vale uma menção honrosa aqui nesse jogo também, que foi o gol do Francesco Camarda, que ia se tornar aí o jogador mais jovem da história da Champions League a marcar um gol com apenas 16 anos. Mas infelizmente o gol dele acabou sendo anulado e até mesmo os narradores ali da TNT na hora falaram que o juiz podia ter dado uma roubadinha, porque, cara,
Foi uma gritaria do caramba aqui em casa, parecia um retardado comemorando, até os narradores da Champions League aí estavam comemorando como se fossem torcedores do Milan. Era um gol histórico aí que infelizmente o impedimento acabou tirando da gente aí esse momento histórico. Óbvio que a gente não podia dar um gol anulado, mas o jogo já tava 3-1, já tava morto, finalzinho de jogo, custava nada ter dado uma roubadinha aí e validar esse gol pro nosso querido Francesco Camarda. Além disso, tivemos um Mônaco goleando o Estrela Vermelha, se colocando ali na 4ª colocação, que dá vaga direta para as oitavas de finais. Então assim, baita campanha aí do Mônaco com seus 7 pontos aí. Temos também aí o Aston Villa, que ganhou do Bolonha, chegou a 9 pontos, está em 100% na competição, inclusive é o líder geral do campeonato da Champions League. Numa tabela geral, o time que está em primeiro ali é o Aston Villa, com seus 9 pontos, excelentes saldos de gols. Venceu aí até um Bayern de Munique aí no meio desse caminho, então assim, baita campanha do Aston Villa. E cara, eu sinceramente não descarto esse Aston Villa conseguindo até uma quartas de finais aí nessa Champions League, baita campanha do time inglês. Depois ainda na rodada, lá na terça-feira ainda, nós tivemos aí vitórias que eu acho que não vale muito a pena mencionar, já eram esperadas, como do Sporting, do Arsenal, do Girona aí, mas eu acho que tem 2 jogos aí da terça-feira que vale a pena a gente estar falando aqui, que foram os tropeços do Paris Saint-Germain e da Juventus. Cara, eu já tinha mencionado aqui no canal que eu achava que o PSG estava bem abaixo aí para essa temporada, e que eu achava que eles não iam fazer uma baita campanha na Champions League, que no máximo aí cairiam nos playoffs, malemar chegariam numas oitavas de finais. E eu acho que o PSG vem comprovando aí muito bem por que eu falei isso, porque, cara, eles simplesmente, na primeira rodada, sofreram muito pra ganhar do Girona, dependeram de um erro do goleiro dos caras, depois tomaram um sacode do Arsenal na outra rodada, e dessa vez tropeçaram aí pro PSV, tomando um gol do Neymar holandês no Aleng. E vale aí uma curiosidade, os 2 gols do PSG nessa Champions League foram por falha de goleiros, não foram nem por capacidade dos próprios jogadores. E falando em individualidade, eu acho que é literalmente isso que tá faltando pro jogo do PSG atualmente, que é aquele jogador diferencial que consegue resolver alguns jogos. Isso porque antes o PSG sempre passava nessas fases, porque quando pegava times pequenos, tinha jogadores aí como Neymar, Mbappé, Messi, que são caras que assim, contra times menores, eles nem precisam de um time coletivo com eles, eles jogam sozinho e decidem os jogos. E em jogos grandes, eles necessitam que o time dê uma ajuda maior para que eles possam decidir também. Então, nesses jogos como contra o PSG podia jogar mal pra caramba, que tinha um Neymar, um Mbappé, que do nada tirava uma jogada ali e decidia o jogo, coisa que o PSG não tem nessa rodada aqui, não tem nessa edição de Champions League, que é aquele cara mais diferente, aquela estrela do clube, e não tem alguém para que eles joguem a bola e decidam o jogo mesmo quando o time tá jogando mal. E eu acredito que seja isso que esteja faltando bastante aí pro PSG. Vale lembrar, o PSG ainda tem alguns jogos grandes aí para pegar, tem um Bayern de Munique, tem um Manchester City, e eu me arrisco a dizer que talvez não ganhe nem do Stuttgart aí dos jogos que ainda tem para pegar. Essa aspa é muito forte. Então, para mim, o PSG vem sendo uma grande decepção aí na Champions League, pelos resultados que vem alcançando, mas eu também não posso dizer que eu não esperava, porque eu já tinha mencionado aqui no canal que eu achava que o PSG estava bem abaixo das últimas temporadas. E falando em Stuttgart, que vai pegar o PSG, o clube conseguiu aí vencer a Juventus nessa rodada pelo placar de 1-0, foi um jogo bem sofrido para o clube alemão aí. Tiveram aí um jogador expulso da Juventus, que foi o Danilo, e aí tiveram um pênalti que eles desperdiçaram. Mas mesmo assim, no finalzinho do jogo, foram lá e o Bilal puniu a Juventus e colocou a bola pra dentro. E eu não consigo falar isso sério, mas eu também não podia perder essa piada aqui. A gente vai morrer sendo quinta série, cara. E para terminar os jogos da terça-feira, nós tivemos aí um jogaço entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que eu confesso que eu quase não assisti, porque eu esperava um baile do Real Madrid. E eu não tava tão errado assim, foi um baile do Real Madrid, mas no final foi um baita jogaço aí que valeu muito a pena ter acompanhado. Nesse jogo, o primeiro tempo foi todinho aí do Borussia Dortmund, que, cara, tava dominando o jogo, tava tendo muita paciência, jogando ali num toquinho curto, não estava arriscando aquelas jogadas de passes muito longos, aqueles passes ali diferenciados, justamente tentando evitar que o Real Madrid tivesse uma posse de bola maior e principalmente tentando evitar erros de passes que gerassem um contra-ataque para o Real Madrid, porque a gente sabe que no contra-ataque o Real Madrid é muito forte. Então, para mim, o Borussia Dortmund estava fazendo tudo certinho e estava com uma estratégia que estava funcionando perfeitamente contra o Real Madrid. Jogar ali na paciência, toquinhos, tentando armar, criar a jogada, buscando um espaço, mas sem tentar loucuras e conseguindo segurar a bola, evitando que o Real Madrid tivesse aí espaço para os seus atacantes estarem atacando aí e estarem marcando os seus gols. Até que aos 30 minutos, numa baita jogadaça do Guirassy, ele conseguiu arrumar um passe ali pro Malen, que foi lá e cravou o primeiro gol do Borussia Dortmund.
e só 4 minutos depois o Borussia Dortmund foi lá e fez o seu segundo gol. E nesse momento eu pensei, tá bom, agora esse jogo começou a ficar interessante. Cavalheiros, atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. E eu me lembro que na hora que saiu o segundo gol, eu até pensei, pô, Real Madrid no Bernabéu em noite de Champions League, dá pra eles buscarem o empate. Note esse que eu falei que dava pra buscar o empate, porque nem eu esperava o que iria acontecer depois. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que o técnico do Borussia Dortmund apostou na virada do Real Madrid ali no intervalo, porque ele simplesmente veio pro segundo tempo, tirou um atacante, colocou um zagueiro e recuou totalmente o seu time que estava até aquele momento dominando o Real Madrid. E aí, meus amigos, quando você dá espaço pro Real Madrid, é baile atrás de baile. Isso porque depois dessa atrapalhada do Sarri, técnico do Borussia Dortmund, o Real Madrid simplesmente começou a dominar o jogo. Era pressão atrás de pressão, tava começando a roubar a bola ainda no meio de campo, tava conseguindo armar mais, tava conseguindo chegar, pressionando, tava com o ataque ali em cima, tinha 11 jogadores do Real Madrid dentro da área do Borussia Dortmund que tava só tentando segurar o resultado, até que o Rudiger foi lá e fez o primeiro gol do Real Madrid e depois ele abriu a porteira. Vinícius Júnior simplesmente destruiu o Borussia Dortmund, apesar de um primeiro tempo ruim do jogador brasileiro. No segundo tempo ele fez uma partida impecável, marcou um hat-trick na Champions League aí, fez um jogaço mostrando por que ele está sendo cogitado a ser o melhor do mundo. Destruiu o Borussia Dortmund e no final 5-2 pro Real Madrid. Baita jogaço, na minha opinião, o melhor jogo aí dessa rodada num quesito total. E cara, meus amigos, que jogaço! E eu queria saber se vocês também tiveram uma sensação de déjà vu aí depois de terminar esse jogo. E com todos esses jogaços aí, eu imaginei que seria difícil que os jogos da quarta-feira fossem tão bons aí quanto os jogos da terça-feira, mas foi quase tão bom quanto a rodada da terça-feira. A gente começou aí com 2 jogos aí nas 2 horas, com 2 tropeços de 2 times muito favoritos. Tivemos a Atalanta empatando em 0-0 com o Celtic. Depois tivemos o Bayer Leverkusen aí que até abriu o placar, mas acabou tomando um empate, ficando por isso mesmo contra o Stade Brest aí da França. Depois da tarde a gente até teve alguns jogos mais interessantes, então já vamos tirar aqui os elefantes da sala, tirar os jogos menos importantes aí, porque o Dinamo de Zagreb venceu o Salzburg num jogo que não importa muito, e a Inter de Milão confirmou aí o seu favoritismo e começou o jogo jogando praticamente reserva, mas ainda assim colocou os titulares depois e conseguiu vencer o jogo contra o Young Boys por 1-0. E depois tivemos uma vitória aí do Manchester City, já muito esperada, uma goleada em cima do Sparta Praga, mas eu acho que vale a pena mencionar primeiro aí pela superioridade que o Manchester City teve nesse jogo, mostrando por que o Manchester City aí é colocado muito como favorito. Quando pega time menor, massacra, e quando pega time grande, ainda assim consegue jogar acima do seu rival. Tá fazendo uma baita temporada aí o Manchester City, eu acho que dá pra buscar essa Champions League também, tem outros times favoritos, mas o Manchester City cada vez vem mostrando porque também é tão favorito aí na Champions League. E outra coisa que vale a pena mencionar nesse jogo é o Haaland, primeiramente pelo golaço que ele fez aí, o primeiro dos 2 gols dele no jogo, foi um golaço e cravando aí que realmente a galera fala que o Haaland só sabe fazer gol e realmente ele não é um jogador de fazer jogadas de drible e jogadas individuais sensacionais. Mas quando se fala em fazer gols, esse cara sabe de todos os jeitos aí marcar gols e fazer o seu time sair na frente do placar. Os 2 gols dele aí mostram uma capacidade absurda que esse cara tem dentro da área. E quando a bola chega no pé do Haaland, o adversário não precisa nem pular para tentar defender, porque vai ser gol do Manchester City. E vale a pena mencionar que aos 24 anos, Haaland igualou Drogba em gols aí na Champions League e superou nada mais nada menos do que Neymar em números de gols aí na Champions League. O cara é foda, patroa. Tivemos também aí uma vitória apertada do Liverpool contra o RB Leipzig aí. Já era esperado que seria um jogo mais complicado, o Liverpool estava pegando aí um adversário mais forte, que tá brigando ali no topo na Bundesliga. Mas mesmo assim o Liverpool conseguiu aí sair na vitória com o gol do Darwin Núñez, que na minha opinião ele roubou do Salah, mas eu acho que o importante pro Liverpool aí é tá ganhando o seu jogo. E nisso o Liverpool também, assim como o Aston Villa, atinge aí o seu 100% na Champions League, venceu aí o seu jogo e nisso tá abaixo do Aston Villa aí por questões de outros saldos. Mas assim como o Aston Villa, são os únicos times que estão 100% aí na Champions League que conseguiram vencer os seus 2 jogos. Depois a gente ainda teve 2 tropeços, 2 zebraças na minha opinião. Primeiro foi o Feyenoord vencendo o Benfica lá em Portugal pelo placar de 3-1. Cara, o Benfica jogando em casa, perdendo pro Feyenoord, na minha opinião, é sim um tropeço. E depois a gente teve o que pra mim foi o grande tropeço, a grande zebra, ou talvez nem tanto zebra assim dessa edição aqui, dessa rodada,
que foi simplesmente o Atlético de Madrid que abriu o placar contra o Lille com o gol do Julian Álvares ali num vacilo da defesa do clube francês, mas depois o Lille foi lá e meteu 3 gols no Atlético de Madrid, vencendo o seu jogo por 3-1, inclusive complicando bem a situação do Atlético. E cara, o Atlético de Madrid foi literalmente o único clube espanhol a não vencer nessa rodada aqui da Champions League. Você é vergonha da profissão! O Atlético de Madrid ficou bastante complicado após essa derrota, porque já tinha tomado uma goleada do Benfica, se encontra aí com 3 pontos, apenas em 27º colocado, atrás do Milan, atrás do Brugge, fora da zona de classificação até mesmo para os playoffs. E o Atlético de Madrid tem aí alguns jogos complicados aí no seu caminho ainda, então eu acho que o Atlético conseguiu dar uma boa complicada aí na sua tabela. Ainda dá para buscar a classificação, mas pô, foi um baita vacilo ter perdido aí pro Lille, e eu acredito que esse jogo comprova bem o que eu falei no meu vídeo falando sobre a janela aí do Atlético de Madrid dessa temporada, que na minha opinião o elenco é muito bom, é muito forte, mas o Simeone não tem o que é preciso para tirar aí desse elenco, porque o Simeone não é um cara de futebol muito ofensivo e na minha humilde opinião, o elenco do Atlético de Madrid é perfeito para jogar um futebol ofensivo, jogar para frente, aquele futebol bonito que a gente gosta de sempre estar vendo aí. E na minha opinião, se o Atlético de Madrid quiser realmente sonhar com algo grande, com esse elenco que tem dá, só que precisa trocar de técnico, não vai conseguir ganhar uma Champions League ou uma La Liga ainda com o Simeone. Inclusive, se tem uma coisa que se prova bem errado no que eu falei naquele vídeo, foi quando eu disse que eu achava que o Atlético de Madrid chegava melhor para a temporada do que o Barcelona, e cara, eu estava completamente errado. Errou feio, errou rude. E agora sim, aproveitando que eu mencionei o Barcelona, vamos falar do grande jogo aí da quarta-feira de Champions League, que foi Bayern de Munique e Barcelona. E o Barcelona conseguiu aí pagar 50% daquela humilhação que foi o 8-2, fez um 4-1 com o hat-trick do Rafinha. Fica inclusive de curiosidade que a última vez que o Bayern tinha tomado um hat-trick de um jogador aí na Champions League foi em 2017 com o Cristiano Ronaldo ainda no Real Madrid. Então assim, faz tempo pra caramba, 7 anos, e o Rafinha foi lá e cravou o seu nome como um dos poucos jogadores que marcaram hat-trick aí no Bayern de Munique em Champions League. E na minha opinião, eu quero aproveitar desse jogo para reforçar o que eu já tinha falado aqui no canal lá no começo da temporada, quando eu tava fazendo uma análise aí dos clubes aí, quem eu achava que ia ganhar o quê. Que é que o Kompany não é um técnico para tirar o que o Bayern de Munique precisa para voltar a ganhar títulos nessa temporada. Na verdade, na minha opinião, para ganhar uma Champions League, o Kompany é a pior decisão que o Bayern podia ter, e ele só consegue ganhar jogos pequenos. O Bayern de Munique não ganhou nenhum jogo grande nessa temporada. Empatou com o Leverkusen num jogo que até jogou melhor. Depois perdeu para o Aston Villa na Champions League. Teve o Frankfurt aí, que nem é tão grande assim, mas nessa temporada tá jogando muito bem. Conseguiu empatar com o Bayern de Munique. E agora, num jogo grande desse contra o Barcelona, o time simplesmente foi lá e foi massacrado. Esse estilo do Kompany para ganhar a Bundesliga, eu acho que dá para o Bayern ganhar, porque é um estilo que contra times pequenos se sobressai muito bem. A individualidade dos jogadores aí acaba superando aí os outros times. O time pressiona muito alto, rouba a bola, e quando marca o gol, o outro time desespera. E aí o Bayern de Munique abre a porteira e acaba goleando. E a gente sabe que para campeonato de pontos corridos, ir vencendo e goleando os times mais pequenos, aí os times mais frágeis, é muito importante para vencer. E aí nos jogos grandes tu joga por um empate, às vezes você pode perder, mas os outros clubes aí vão ter os seus outros tropeços e dá para você buscar esse título. Mas o Bayern já se complicou bem, chegou a ter 5 pontos de vantagem na Bundesliga. E nesse momento aí já tem time colado aí na traseira do Bayern de Munique com a mesma pontuação. Mas eu acho que a Bundesliga até dá para eles sonharem. Mas para a Champions League eu não consigo ver esse Bayern chegando muito longe, não com o Kompany no comando. Eu disse que trazer um técnico aí que foi rebaixado na Premier League era ruim, e que principalmente para jogos grandes o Kompany ia se complicar, porque ele não tem experiência, ele não vai saber mudar o time o suficiente quando ele vê que o time tá apanhando. Em algum momento o Barcelona estava ali dominando o jogo e ele não sabia a mudança para fazer. Ele trocou 5 jogadores ali, trocou em um momento 4 jogadores de uma vez, mas em nenhum momento essas substituições fizeram efeito para o Bayern de Munique conseguir reverter aí o resultado, ou pelo menos dar esperança de que ia fazer algo assim. Então, ao meu ver, o Kompany ainda é um erro do Bayern de Munique. Eu acho que ele pode até ganhar uma Bundesliga, pode evoluir para as próximas temporadas, mas se o Bayern de Munique quer se recuperar para essa temporada, quer ter uma campanha melhor do que a passada na Champions League, eu acho que o Kompany não era a melhor opção. E eu me arrisco a dizer que o Bayern de Munique não passa das oitavas de finais aqui nessa edição de Champions League se o Kompany ainda estiver no comando do clube. É muito forte essa aspa. Digo mais, eu acho que esse estilo do Kompany pode funcionar contra times pequenos e para a Bundesliga, como eu falei,
mas para a Champions League não vai funcionar. O Bayern de Munique vai pegar times grandes, e quando o Bayern de Munique pega um time um pouco mais arrumado ali, um time que tem jogadores bons com capacidade para estar fazendo algo diferente, o Bayern de Munique se complica bastante. Na minha opinião, esse estilo do Bayern de Munique, eu vejo que eles pressionam muito na marcação ali, pressionam alto, e inclusive jogam 3, 4 jogadores em cima de quem tá com a bola. E nisso, times com mais capacidades, como o Barcelona, por exemplo, acabam sobressaindo bem, porque nisso sobra espaço nas pontas para jogadores de velocidade, e se o cara que tá com a bola tem uma capacidade de passar ali, ele já quebra 4 jogadores de uma vez, e aí num passe a defesa do Bayern de Munique já tá meio perdida e acaba saindo gol. Tanto que, se você perceber, o Barcelona teve vários momentos ali em que teve boas escapadas pelas pontas. Vale a menção aqui de que o Bayern de Munique é um time que sofre poucas finalizações, mas ao mesmo tempo sofre muitos gols. O Bayern de Munique tomou 6 finalizações a gol ontem e tomou 4 gols. O que, cara, é bizarro, porque assim, você tomar 6 chutes a gol e 4 terem entrado, significa que a sua defesa não tá sendo tão boa assim. Enquanto o Barcelona, cara, eu devo desculpas ao Barcelona pelo que eu falei no começo da temporada, achando que esse time não ia ser tudo isso, porque, meus amigos, o Flick tá fazendo uma coisa absurda ali no Barcelona. Eu ainda acho que o clube tem alguns problemas defensivos, tanto que continua sofrendo gol todos os jogos, mas na minha opinião o Flick tá fazendo um trabalho excelente, e quem ama futebol vai amar ver esse Barcelona jogar. É um time que joga pra frente, joga ofensivo, aquele toque de bola rápido, aquele time que tenta criar, tem jogada individual que funciona, aquela jogada individual objetiva, dribles objetivos, jogadores que vão pra cima, pressionam alto, inclusive um time que marca o gol e não senta no resultado, continua indo pra cima. Coisa que, por exemplo, o Borussia tivesse feito com o Real Madrid, talvez o resultado tivesse sido diferente. O Barcelona não senta no placar, o Barcelona marca o gol e continua buscando mais, continua pressionando, tendo posse de bola. E, cara, o Barcelona é aquele time que, na minha opinião, vem fazendo o que o Barcelona tinha que fazer mesmo. Como a defesa é fraca, é um time que fala, mano, o nosso ataque é a nossa melhor defesa. O Barcelona ataca, tem posse de bola, e quanto mais posse de bola o time tem, quanto mais ele tá atacando, menos o outro time vai ter chance de estar atacando. Então o Barcelona vem sobressaindo muito bem nisso. E na minha opinião, inclusive, o Flick tá tirando leite de pedra, porque o ataque do Barcelona é sensacional. O Yamal mostra porque ele é uma das maiores promessas do futebol mundial. O Rafinha tá simplesmente destruindo, fazendo bem o que ele fazia no Leeds e até melhor. Tá fazendo um começo de temporada aí que, assim, se continuar assim, dá pra dar um debate aí sobre ele ser melhor do mundo dessa próxima temporada. E o Lewandowski, cara, tá sendo o Lewandowski Prime aí de 2020, aquele Lewandowski que foi melhor do mundo, que também era comandado pelo Flick na época, mostrando que o Flick tá sabendo trabalhar muito bem aí com o seu centroavante. Mas eu ainda acho a defesa do Barcelona fraca, tem ali alguns laterais interessantes, mas a zaga, inclusive sem o Chesney e sem o Ter Stegen ali no gol, eu acho que fica mais fraco ainda. Tanto que continua tomando gol todo jogo, mas ter tomado só um gol do Bayern de Munique com essa defesa que o Barcelona tem, eu acho que não tá tão ruim assim. Eu acho que o Barcelona tá conseguindo aí reverter bem algumas situações e tá conseguindo evitar tomar bastante gols. Eu acho que não é tão mérito da defesa, e sim mérito do ataque do clube, que tá conseguindo segurar bem a bola lá na frente e tá conseguindo marcar gols em todas as oportunidades que tem. O que tira um pouco a pressão aí da defesa também, que tá vacilando todo jogo, tá tomando gol todos os jogos do Barcelona. Só que como o ataque tá sendo muito efetivo, a gente acaba nem notando, a gente acaba nem falando disso, porque o ataque tá sendo bem efetivo nisso, inclusive tá evitando que o adversário tenha bastante oportunidade, porque o time vem segurando bem a bola ali no ataque, vem tendo bastante posse de bola, impedindo que o adversário tenha aí mais posse de bola, que possa estar marcando os seus gols. Então eu acho assim, o Flick, ele conseguiu montar no Barcelona, mesmo com uma defesa frágil, para ter um ataque muito forte, para conseguir ter posse de bola e evitar tomar tantos gols. A defesa ainda vacila, mas eu acho que, para mim, o que o Flick tá fazendo é excelente. E se ele conseguir melhorar um pouquinho mais essa defesa, dá para se cravar o Barcelona como um grande favorito aí para a Champions League. Porém, eu me sinto na obrigação de dizer que ainda, jogando o futebol que o Barcelona joga hoje, eu não consigo cravar esse Barça sendo campeão da Champions League. Eu acho que tem alguns times aí que, quando o Barça pegar, se estiver jogando ainda dessa forma, vai se complicar. Times como o Manchester City e Liverpool, que além de terem ataques tão efetivos quanto o do Barcelona, pô, o Manchester City é assim como o Barcelona, ataca até golear, pressiona alto e tudo mais. Inclusive, acho que seria um jogaço Barcelona e Manchester City aí. E, na minha opinião, o Liverpool também tem um estilo de jogo, tem uma defesa muito sólida. O Liverpool conseguiu estar com uma defesa melhor do que nas últimas 3 temporadas aí. Tá jogando muito bem defensivamente e tá sendo efetivo nos contra-ataques. Então eu acho que o Liverpool também é um time que, pela forma que vem jogando, talvez possa atrapalhar aí o Barcelona,
porque se você matar aí o ataque do Barcelona, se for uma defesa que consiga parar esse ataque, e um ataque tão bom quanto esses times têm, que vão conseguir fazer 1, 2 gols ali, eu acho que dá para eles marcarem o gol aí e conseguirem segurar um resultado contra esse Barcelona. Então, ao meu ver, eu ainda não coloco o Barcelona como grande favorito, mas eu acho que dá para chegar longe aí, eu consigo imaginar esse Barça chegando nas quartas de finais, e quem sabe aí até umas semifinais, dependendo do chaveamento, dependendo de quem pegar por aí. Ainda não cravo esse Barcelona campeão, ainda não cravo como grande favorito na Champions League, mas eu acho que o Barcelona já cresceu muito aí no meu conceito, e eu acho que dá pro Barcelona chegar longe aí nessa Champions League, e eu acho que o Barcelona vem bem forte aí pra La Liga, dá pra estar buscando esse título aí nessa temporada. E com o hat-trick do Rafinha de um lado, o hat-trick do Vinícius Júnior do outro, os brasileiros destruindo aí. Dá pra gente se iludir com a seleção brasileira, mas eu acho que o principal, vendo o Barcelona vencendo o Bayern de Munique e Real Madrid vencendo o Borussia Dortmund, ambos por placares aí de goleadas, jogando muito, jogando pra cima, aquele futebol da hora, bonito, que a gente gosta de ver ofensivo. Eu acho que dá pra ter mais hype do que eu já tava ainda aí pro El Clássico que a gente tem esse final de semana, que inclusive aí é muito importante. Se o Barcelona ganhar, dispara na frente do Real Madrid ali na La Liga, se o Real Madrid ganhar, cola no Barcelona ali na La Liga. Jogo muito importante que pode ser aí uma quase final aí para disputa de título aí nessa La Liga, e vai ser entre Barcelona e Real Madrid. Já é um jogo grande, já é um jogo que a gente sempre quer assistir, e eu acho que depois desses 2 jogos de Champions League a gente fica mais animado ainda aí para ver esses 2 clubes se enfrentando nessa temporada. Eu acho que vai ser um jogaço, e com certeza se você não vai parar a sua vida para assistir esse jogo, cara, você tá fazendo algo de errado. No final, eu vou deixar aqui na tela, essa é a classificação atual da Champions League. O Aston Villa liderando e o Liverpool colado com 9 pontos. Manchester City, Inter de Milão e Leverkusen na zona de classificação direta com 7 pontos. Time como o Barça, Real na zona de playoffs. E até o momento, Milan e Atlético de Madrid sendo os grandes clubes aí fora da zona de classificação, mas ainda bem vivos aí na competição. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo aí um resumão dessa rodada da Champions League, trazendo uma análise. Espero que vocês tenham gostado aí desse quadro novo do canal, analisando aí as rodadas. Eu ia trazer aí no final de semana, acabou que não deu pra trazer. Resolvi trazer aqui da Champions League. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí se você curtiu esse novo formato de vídeo, pra mim saber que eu posso estar trazendo mais desse estilo de conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente. E eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!